ainda exatamente, porque não está na hora. Mas já que não tinha atividade antes aqui, eu queria fazer algumas perguntas para a plateia. Quem já passou lá na frente daquelas geringonças que eu botei lá na frente da sala de rede? Bastante gente. Quem aqui já alguma vez montou a sua própria geringonça em casa para fazer seja lá o que for? Beleza. Quem aqui gostaria de não ter que mais pagar a conta de luz? Todo mundo, né? Tá, ótimo. Então, a última agora. Quem aqui já andou fazendo as suas participações nas manifestações de rua aí que estão acontecendo? Bastante gente. Beleza. Então, a proposta aqui no final vai ser dar uma sugestão sobre o que protestar, né? Só 20 centavos é muito pouco. Já tem tecnologia para a gente ter bem mais que isso. Então, eu acho que está na hora da gente se organizar em termos de sobre o que protestar. O Fórum de Software Livre, de uma certa forma, vem protestando em prol do software livre há 14 anos. Mais, né? Mas aqui no FISD há 14 anos. E é uma forma de protesto, porque a gente sempre está lutando contra o fechamento, a patente, o segredo industrial e assim por diante. Então, quando a gente usa software livre, já é uma espécie de protesto. Um protesto contra um sistema que quer manter segredos, que quer manter as pessoas escravizadas em pagar para poder usar o software. Então nós queremos não só não pagar, mas queremos modificar também. Melhorar, aprimorar e distribuir. Então aqui hoje a proposta é falar sobre energia livre. Só mais uma pergunta então antes. Quem assistiu a palestra do norte-americano que deu lá na quarta-feira sobre a Revolução Energética? Foi uma palestra muito boa. Ele é uma espécie de Richard Stallman da energia livre. Ele tem a maior página na internet sobre esse assunto, se chama peswiki.com. E lá ele tem muitos relatos de muitas pessoas, inclusive brasileiros. Então eu recomendo essa página. O colega aqui está falando sobre a pessoa aqui de Porto Alegre que está construindo uma gigantesca máquina para obter energia a partir da força da gravidade. Eu tentei levar o americano lá, mas eles não querem receber visitas nem para conversar na calçada ainda. Eu acho que eles estão ainda lutando para ter aquilo funcionando para valer. Então eles não querem demonstrar ou chamar alguém a mostrar algo que não está funcionando. Mas aqui então, em Porto Alegre, existe um dispositivo sendo construído que está chamando a atenção do mundo todo. O mundo todo que eu digo é quem está acompanhando a revolução energética. Então, muita gente pelo mundo está acompanhando aqui Porto Alegre, por causa dessa máquina que o cara se propõe de que ela vai funcionar só com a força da gravidade. E é plausível. Não é algo assim tão absurdo. Depois, eventualmente, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas a questão é que ela tem que ser gigantesca porque a gravidade é muito fraca. A gravidade é uma força muito fraca. É melhor usar ímãs. Ímãs de neodímio, ímãs de ferrite, são bem mais fortes do que a gravidade. Eu tenho a impressão que agora já podemos começar oficialmente, né? Então, ele vai passar um videozinho primeiro ali, e aí então depois a gente começa. É um videozinho que tem 1 minuto e 20 segundos. Acho que pode subir um pouquinho o som. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness. A crisis that cannot
anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. Esse era Jiddu Krishnamurti. Foi um cidadão muito iluminado, que já andou por aqui e que, de certa forma, inspirou muita gente. A proposta, então, dele foi tentar trazer para as pessoas a ideia de que a revolução é uma revolução de consciência. Nós não podemos ainda imaginar uma sociedade como ela vai ser em breve, porque nós ainda não fizemos essa revolução de consciência. Primeiro temos que fazer essa revolução de consciência. E, de certa forma, essas manifestações no Brasil, no Egito e assim por diante, têm demonstrado essa revolução de consciência. Então, eu não sou versado formalmente em assuntos elétricos, sou engenheiro metalúrgico, mas se o presidente já foi engenheiro metalúrgico, eu também posso fazer algumas coisas que não são do meu ramo. Faço parte da Associação Software Livre e colaboro há alguns anos já na organização desse evento. Nós vivemos hoje numa situação como era o desenho dos Flintstones. Mas a gente já podia viver como os Jetsons. Então essa circunstância de gigantescas estações produtoras de energia, seja nuclear, seja hidrelétrica, seja termoelétrica, é um modelo obsoleto. É um modelo onde um lugar centralizado produz energia e é preciso distribuir essa energia com enormes linhas de transmissão vulneráveis a todo tipo de fenômeno que pode acontecer e já aconteceu, de apagões e assim por diante. Existem soluções disponíveis. Soluções que permitem que as pessoas tenham independência energética. Essas soluções têm sido mantidas dormentes, porque o poder econômico tem feito pressão para que essas soluções não cheguem até nós amplamente. Essas soluções são tecnologias revolucionárias, como, por exemplo, a internet foi uma tecnologia revolucionária. E essas soluções elas vão nos dar liberdade. Esses interesses que estão aí limitam essa nossa liberdade. E as manifestações na rua e na rede são manifestações de baixo para cima. Nós temos que matar a PAC 37, nós matamos. Eles votaram ligeirinho quando viram a pressão de baixo para cima. Essa pressão tem que existir de baixo para cima. E as mudanças drásticas que se aproximam é que nós vamos ter em casa sistemas, aparelhos que vão nos proporcionar energia para a nossa casa. Portáteis ou não esses sistemas, mas eles vão estar dentro da nossa casa. Não vai existir mais apagão. Esse meu xará, eu gosto muito desse livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele inventou o termo paradigma, que todo mundo gosta de usar hoje em dia, e muito pouca gente sabe o que significa. Vamos tentar então passar agora para uma mudança de paradigma. O que vocês enxergam aqui? Um pato? Quem enxerga um pato? Tá. E agora, se a gente olhar bem, não pode ter um coelho também? É a mesma imagem. É a mesma circunstância. Antes a pessoa via um pato e agora vê o coelho também. Nunca mais vocês vão conseguir ver só o pato ou só o coelho. Agora os dois estão aí para sempre. Essa imagem o Thomas Kuhn usava no livro dele para mostrar um exemplo de troca de paradigma.
Essas mudanças que vão se apresentar nos próximos anos, eu espero que nos próximos meses, vão ser mudanças da água para o vinho, da escravidão para a liberdade. Esses tipos de tecnologias fizeram esse tipo de mudança, antes e depois. Mudanças na sociedade atual podem ser muito rápidas. Numa manhã, ou um pouco mais que uma manhã, as torres gêmeas lá desabaram. Durante um dia, houve uma troca de paradigma. Hoje, uma mudança revolucionária, generalizada de paradigma. Então, essas outras tecnologias, elas fizeram mais ou menos isso também. Não em um dia ou dois, mas mudaram a nossa maneira de entender as coisas. Nikola Tesla. O pessoal viu bastante lá a bobina. Tesla não é só aquilo, gente. Aquilo é o show. Aquilo chama atenção. Aquilo é bacana. Aqueles guris são geniais. Maravilha. Mas Tesla não era só aquela coisa. Era muitos anos-luz mais que isso. E no centro das questões que Tesla propunha, existe essa diferença. Ondas transversais e ondas longitudinais. Seja lá no que for. Na água, no som, todo tipo de onda. Nós podemos diferenciar esse tipo de onda, onde as partículas se movem transversalmente, e esse tipo de onda, que é o som. O som é uma onda longitudinal. São ondas de pressão. Eu vou tentar construir uma circunstância onde no final vocês vão mudar o paradigma. Então esse é o primeiro instrumento, esse é o primeiro mime nesse processo de vocês mudarem o paradigma. O entendimento de que existem ondas transversais e ondas longitudinais. Eu estou falando não só de ondas eletromagnéticas, mas todo tipo de onda. Só para entender a diferença entre transversal e longitudinal. É o mesmo meio, são bolinhas, mas elas se comportam diferente. Existe um experimento, na verdade ele foi repetido muitas vezes, uma proposta desse Casimir, década de 70. Ele propôs que existe um campo de flutuações quânticas. Esse experimento lá está muito mais bem explicado na Wikipédia. Eu vou tentar só dar por cima uma ideia. Aquelas ondas longitudinais, elas estão por toda parte. Duas plaquinhas de ouro são colocadas muito próximas uma da outra, dentro do ambiente fechado, sem ar, com a temperatura muito baixa, o mais baixa possível, sem celular, sem televisão, sem rádio, sem nada. Uma câmara isolada. Essas plaquinhas, conforme elas são aproximadas uma da outra, surge uma força de juntar as duas. Como é possível isso? Não tem nada lá. Essa força surge porque o campo de flutuações quânticas fora é um pouquinho maior do que dentro, porque tem menos espaço dentro. Vamos dizer assim, as ondas longitudinais têm menos espaço dentro, ficam menos densas. Então, se tem mais pressão fora do que dentro, as plaquinhas tendem a se juntar. Isso é um experimento que foi reproduzido muitas vezes, com muita precisão. Então não é uma questão de dúvida. Esse campo de flutuações quânticas, ele é aceito tranquilamente pelos físicos que estudam esses assuntos. Ele também é chamado campo de energia em ponto zero. Por que ponto zero? Porque dentro da câmara lá tem zero, tem nada. Não tem ar, não tem ondas de radiação, não tem nada. Radiação convencional. O éter, que é esse campo de flutuações quânticas, ele está em toda parte. A gente não tem como impedir ele de estar em algum lugar. Quando eu digo vácuo, é vácuo de ar. O nosso ar. Nós não conseguimos fazer um vácuo de éter. Isso são bobinas. Uma outra parte da equação. Ondas longitudinais, o éter e bobinas. Bobinas são esses enrolamentos de fio. Nós vimos lá uma gigantesca bobina. Na verdade, tem mais de uma lá naquele aparato dos raios lá. Mas enfim, são bobinas, são enrolamentos de fio. E eles quando recebem uma corrente elétrica, como por exemplo aqui, meu laser está meio... cria-se um campo magnético na volta dessa bobina, através dessa corrente. Então as bobinas, elas criam essas circunstâncias magnéticas na sua volta. Certo?
Muitas pessoas usam bobinas para perturbar o éter. Esse cidadão ali usa algumas bobinas para produzir aqueles enormes arcos. Esse cidadão aqui, J. Naldin, que é um dos grandes pesquisadores na França lá, já produziu muitos experimentos, usa uma bobina como essa para gerar ondas transversais no éter. Ele perturba o éter com essas bobinas que ele criou aqui. Então, os fenômenos propostos por Tesla, eles têm a ver com bobinas. E têm a ver com a perturbação do éter. Agora nós vamos ver onde tudo isso se junta. Existe o éter, as bobinas podem perturbar o éter. Qualquer perturbação é um desequilíbrio, e de desequilíbrios nós geramos energia. Itaipu é um desequilíbrio, não é isso? Tem uma água em cima, uma água embaixo. Eu crio aquele desequilíbrio da água caindo e faço girar as turbinas. Então, a partir dos desequilíbrios, nós podemos gerar energia. Sempre que eu puder criar um desequilíbrio, existe o potencial de se obter energia. Tesla fez muito mais do que esses experimentos de transportar energia sem fio. Ele estava com a proposta de criar algumas torres pelo mundo e distribuir potência elétrica sem fio para todo mundo. E não usando a tecnologia maligna do sem fio, que aqui não tem o AP, mas não usando essa tecnologia maligna dos access point do celular. Essa tecnologia é prejudicial à saúde. Ele queria usar distribuição sem fio com uma frequência que não afeta as pessoas, que faz inclusive bem para as pessoas. Então essa distribuição sem fio dele era positiva. E não tem como botar um reloginho. Como é que eu vou botar um contador lá nas casas das pessoas, se todo mundo tem a sua antena que capta a energia para a sua casa? Não tem como botar um reloginho, um contador, para mandar a conta no final do mês. Então cortaram o financiamento, a ajuda para ele, porque descobriram que ele queria fazer uma coisa que era boa demais. Essas mesmas ondas longitudinais no éter permitem comunicação mais rápida do que a velocidade da luz. Essas comunicações mais rápidas que a velocidade da luz também não são interessantes para aqueles que controlam as comunicações, porque eles querem ter como a NSA todo aquele processo de espionamento das comunicações das pessoas. Supondo um experimento, agora me dei conta o que eu esqueci de trazer para a minha apresentação. Eu esqueci de trazer uma corda. Eu trouxe até aqui a corda e esqueci de trazer a corda aqui. Eu ia pedir um voluntário, para o voluntário segurar a ponta da corda. Imagine agora na mente, então. Eu não trouxe a corda, vamos ter que fazer na mente. O voluntário segura a ponta da corda. E eu dou um estímulo nessa corda. A onda se propaga até a outra ponta, certo? Ela leva 1 segundo, meio segundo, 2 segundos, certo? Agora, se em vez de eu dar um estímulo vertical e mandar uma onda transversal para lá, e se eu puxar a corda, quanto tempo leva para chegar o sinal lá? Instantâneo. Não precisa da velocidade da luz. As ondas longitudinais que Tesla estudava, elas são subluminar. Elas se propagam com uma velocidade maior do que a luz. Não é uma perturbação vertical da luz. É uma perturbação longitudinal. Existem pessoas que vendem kits na internet que tu pode comprar e fazer esses experimentos e mandar o sinal com uma radiofrequência normal e depois mandar o mesmo sinal com ondas longitudinais. E existe uma diferença mensurável de tempo entre essas duas estações. Elas estão a metros de distância, mas já é possível mensurar por interferência de frequência. Então, comunicação com velocidades maiores do que a luz, lá do Star Trek, aquela coisa toda, já tem gente brincando com isso. A gravidade, ela é parente, ela é prima do magnetismo. Existe um experimento clássico que é feito em muitos lugares que mostra por quê e como. Resumidamente, se eu pegar 2 ímãs permanentes bem fortes e ligar norte contra norte, amarrar os dois, e pegar um outro pedaço de metal qualquer do mesmo peso e jogar lá de cima de um prédio, segundo Newton, os dois têm que chegar ao mesmo tempo no chão, não é isso? Eles não chegam. O ímã chega sempre depois do pedaço de ferro do mesmo peso. Porque o campo magnético interage com o campo gravitacional. Então Tesla propunha
aparatos, sistemas, mecanismos, não tanto para anular a gravidade, porque ele não desligava a gravidade da Terra. A gravidade da Terra estava lá ainda. O que ele fazia era ele criava uma bolha magnética que não estava mais sob a influência da gravidade. Então essa coisa podia perder o peso ou ganhar ascensão. Isso foi feito. Existem experimentos. Pena que na época a fotografia não era muito desenvolvida ainda, mas existem casos claros de pessoas que já reproduziram isso. Ele fazia terapia usando eletromagnetismo. Ele curava doenças. Não só como Reich fazia com orgone, ele fazia com radiofrequência. Então a indústria farmacêutica não quer que tu entre numa cabine com um problema qualquer e saia daquela cabine curado já. Ele quer vender durante muito tempo, de preferência para sempre, alopatias. Então Tesla não era só aquela bobina. Eu espero que o fato de nós termos trazido essa bobina para o evento desperte nas pessoas o interesse para pesquisar mais sobre Tesla. Tem muito mais para saber sobre ele na internet. Trouxeram a corda. Tá. Nós já fizemos o experimento na mente, mas, enfim. Bom, enfim. Pode passar. Quem viu eu gosto de chamar de geringonças, porque são mesmo geringonças. Quem viu as geringonças lá que eu montei, a maior delas, que é aquela roda de bicicleta, é baseada nos esquemas desse cidadão, John Bedini. É uma espécie de herói que nós temos ainda, ele vive e faz bastantes outros tipos de experimentos. Essa roda dele ali é uma versão profissional daquela minha roda de amador lá na bancada. Ele, com essa roda, ele carrega um banco de baterias de 1.600 amperes-hora. Para quem não sabe, 1.600 amperes-hora é bastante. Então segura tu agora a ponta da corda, já que tu está aqui. Não precisa ser toda a corda. A palestra da corda... O museu aqui da PUC tem esse experimento. É bem simples. Você dá o pulso, ele leva um tempo para chegar lá. Agora, se eu puxar a corda, não leva tempo nenhum para chegar lá. É a diferença entre as ondas transversais e as ondas longitudinais. Isso aqui num meio físico. No meio de ondas eletromagnéticas é bem mais interessante. Mas voltando aqui, com essa roda, ele carrega bancos de baterias. E com esses bancos de baterias ele pode alimentar a casa dele. Talvez não o ar-condicionado e o chuveiro juntos, porque aí é muito ampere, né? Mas o resto ele consegue alimentar com uma roda daquelas ali. Isso aqui não é... Tem muita tecnologia aqui, tá? Essas bobinas, cada uma delas são várias bobinas enroladas juntas. Essa roda gira a uns 3.000 RPM. Esse mancal aqui é um mancal profissional para aguentar esse peso e essa rotação. Não é aquela minha geringonça lá. Mas aquilo lá é uma demonstração do princípio. Em 93 ele divulgou essa obra, esses trabalhos, e ele não exige royalties, qualquer um pode fazer isso. Não tem patente, mas ele não exige royalties, ele patenteou para ninguém patentear. Pode passar. Aqui o esquema do SSG. Por que SSG? Porque é Simplified Schoolgirl. Seria o sistema simplificado da colegial. Porque uma menina de 9 anos fez isso nos Estados Unidos e ganhou vários prêmios de ciência lá com a sua demonstração. Lá está a patente dele, dessa ideia. Essa é a ideia mais simples possível. As propostas mais sofisticadas dele usam 555 para pulsar, usa capacitor, carrega o capacitor primeiro e depois carrega na bateria. Isso pode ficar bem mais sofisticado. Aquilo que eu construí é esse aqui, que é bem simples, qualquer um pode fazer, não tem nenhum CI, só resistor, diodo, e alguns ímãs numa roda. Lá eu não estou aproveitando a potência mecânica da roda, só a elétrica, e aqui eles põem um ventilador,
Então a roda também pode gerar vento, também pode ser uma espécie de ventilador. Se você botar uma bobina, uma polia e uma roldana aqui no eixo, você pode extrair também alguma potência elétrica. É uma demonstração de princípio. É simples de ver que nas cabeças de alguns está já dizendo assim, moto perpétuo. Moto perpétuo já está obsoleto, há bastante tempo já. Moto perpétuo é quando o sistema produz energia para ele mesmo funcionar para sempre. Não, nós já passamos dessa fase. Nós já temos sistemas que produzem muito mais energia do que aquilo que eles precisam para funcionar. Nós já temos geradores. Gerador é aquilo que nos dá energia. Da onde ela vem? Para simplificar, vamos dizer que ela vem do éter. Aquele éter que eu falei antes, ele tem uma quantidade enorme de energia potencial. Se nós perturbarmos o éter com essas bobinas, nós podemos extrair uma fração mínima dessa energia que o éter tem. Para vocês terem uma ideia, 1 centímetro cúbico desse éter tem o potencial de 10 na 106 joules. Uma supernova, quando explode, se estima que ela dá 10 na 32 joules. Então, 1 centímetro cúbico de éter, se eu transformar toda a energia potencial dali em energia usável, tem 10 na 106 joules. Então, se eu pegar uma ínfima, microscópica fração do que tem lá desse éter, pronto, o meu gerador vai funcionar muito bem. Existem outras geometrias de bobinas. Talvez vocês tenham visto lá que eu construí essa bobina aqui. Se chama bobina de Rodin. Marco Rodin criou uma teoria de números especial, que também não é ensinada em nenhum lugar, porque isso não foi ainda absorvido pelas gradiente magnético. De algum lugar tem que vir essa energia. Para eu criar um eletroímã, eu preciso dar alguns amperes. Às vezes muitos. Se é para levantar um carro no ferro velho, o eletroímã precisa muitos amperes. Se eu consigo fazer o mesmo com um ímã permanente, da onde vem a energia para o campo magnético se manter naquele ímã? Eu deixo essa pergunta. Da onde vem a energia para o ímã se manter ímã? Existem outras propostas de enrolamento. Vocês viram lá que eu construí uma dessas também. Esse é um cidadão que com a sua esposa fizeram várias pesquisas e eles criaram uma outra maneira de interpretar esse enrolamento. É o que ele chamou de unification coil, porque ela junta dois princípios, o princípio de Rodin e o princípio Abha. Eu não vou entrar no detalhe agora aqui, eu só quero dizer o seguinte: com 12 volts a gente liga normalmente 8 LEDs. Com 12 volts e essa bobina, ele liga 98 LEDs. É um pouco mais do que 8. Como funciona no detalhe, quantitativamente, não sei. O que eu mais gostaria de ler é uma tese de doutorado de alguém que estudou isso e que explicou em detalhe, quantitativamente. Pode não usar ou não equações diferenciais, não importa. A questão é que alguém tem que começar a estudar isso de modo que possa explicar para as pessoas.
Uma teoria, quando está madura, pode ser explicada para uma criança de 8 anos. Por enquanto, ela ainda está um pouco complexa. As pessoas ainda brincam, fazem experimentos, mas não sabem explicar exatamente, quantitativamente, o que está acontecendo ali. A ideia é que esse é um exemplo de um dispositivo que nos permite multiplicar o potencial elétrico que nós temos. A gente dá 12 volts e ele produz um trabalho muito maior para nós. Pode passar o próximo. Esse filme eu tenho colocado nas salas de manhã, quando eu chego cedo, eu ponho esse filme para passar em todas as salas. De modo que, enquanto não começar as palestras, as pessoas podem assistir pelo menos partes desse filme. Aqui está um exemplo de uma URL do YouTube que já mostra ele, que já está direto nele. Mas se vocês procurarem no YouTube por Thrive, legendado em português, completo, vocês vão encontrar, então, provavelmente essa URL. É um filme de umas 2 horas, é meio longo, mas vale a pena. É bem melhor do que novela, carnaval e futebol, em termos de gastar tempo vendo televisão. Assista esse filme, tem partes difíceis de assistir para certas pessoas. Ele fala de discos voadores, ele fala de coisas que podem parecer místicas e esotéricas, mas esse cara que fomentou isso aqui, ele se chama Joseph Gumbel, da família Procter e Gamble. Esse nome deve ser conhecido de alguns, é uma empresa gigantesca. Ele é um cara que resolveu não seguir o modelo capitalista da família dele e resolveu ajudar a humanidade, elevando o nível de consciência das pessoas. Então ele gastou vários, não sei se milhões, mas muitas centenas de milhares de dólares, porque isso é uma produção bem feita, bem acabada. Assistam esse filme, passem para as outras pessoas. Ele está legendado em português. Há uns anos atrás só tinha em inglês, era bem difícil de convencer as pessoas a assistir 2 horas um filme em inglês sem legenda. Mas agora ele está com a legenda, bem sincronizado. Passem adiante, divulguem esse filme. Ele é uma espécie de... Ele pode ser usado como uma espécie de despertar para muita gente. Esse aqui é outro amigo que já morreu, infelizmente. Ele era um ex-astronauta. Ele fugiu e foi morar no Equador, porque lá nos Estados Unidos ele não era mais bem visto, bem aceito. Ele foi ex-astronauta, ele foi consultor do Reagan na área de energia. Ele é um cara que viajou pelo mundo todo. E nesse livro ele coletou muitos relatos de pessoas que construíram sistemas, aparelhos, dispositivos que geram muita energia. A partir de um impulso inicial, eles geram muito mais energia do que aquilo que nós demos para eles. Ele escreveu esse livro, eu comprei esse livro pela Livraria Cultura, dá para encomendar, tem que importar, mas não é muito caro, só que ele está todo em inglês ainda, ninguém traduziu. Se alguém souber de gente que faz tradução de livros, esse é um livro clássico, que nos próximos anos vai ser muito citado. E daí que eu me inspirei para chamar essa situação de revolução energética. Porque ele chamou, na mesma frase, energia e revolução. Eu só mudei um pouco o termo para revolução energética. Assim como nós tivemos a revolução da internet, das comunicações, e hoje em dia talvez das redes sociais, esse livro é um marco na revolução energética. Sobre os protestos, sobre reclamar, sobre exigir do governo, não dá para exigir nada de empresa privada. A empresa privada tem a sua lógica e fim. Mas as pessoas estão exigindo dos governos, de todo mundo, mudanças de ação. Na década de 70, uma das poucas coisas que eu soube que o governo militar fez foi obrigar as montadoras a fazer carros que rodassem a álcool também. No início não era flex, era álcool ou gasolina, mas isso é uma herança que nós temos dos militares. Eu acho que foi uma boa herança. Eu só uso álcool no meu carro flex. Nunca usei gasolina. É uma questão de princípio, não interessa o preço. Álcool é a energia do sol. Eu pretendo continuar fazendo isso até que eu me livre de qualquer combustível desse tipo, que não vai levar muito tempo. Mas enfim, a questão é, se é para exigir, se é para reclamar, se é para protestar, os órgãos do governo que tratam com inovação e energia, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês devem imaginar quais são, têm ouvidorias. Na página deles lá tem ouvidoria. Mandem e-mail para eles. Enchem o saco deles. Eu tenho feito isso há alguns meses já e só recebo respostas burocráticas.
vamos estar encaminhando para os responsáveis, vamos estar lhe respondendo em algum momento futuro, vamos estar levando em consideração. Eu acho engraçado que quando eles traduzem os livros de inglês para português, tudo fica no gerúndio. Né? Vamos estar fazendo, vamos estar respondendo. Mas, enfim, nós podemos não só ir nas ruas protestar, mas também, eletronicamente, podemos encher o saco deles, exigindo que, pelo menos, eles admitam que eles não sabem nada sobre isso, que eles precisam começar a saber, que eles precisam abrir linhas de pesquisa específicas, ter linhas específicas sobre álcool, biocombustível, biodiesel, biomassa. Tem que ter uma linha específica sobre processos não convencionais de geração de energia. Não é processos alternativos. Gente, eólica, eu tenho na minha casa um catavento. Fotovoltaica, eu tenho na minha casa um painel. Termosolar, eu tenho um coletor para esquentar água pelo sol na minha casa. Não é o futuro. É só um quebra-galho para quando vier o apagão. E ele vai vir. Em algum momento futuro, um evento solar vai gerar um apagão nas linhas de transmissão. Um apagão de 2, 3, 4 dias. Vai faltar água em seguida. Várias coisas vão deixar de funcionar. Então é preciso que a gente invista em solar, em eólica, agora, para a gente ter algum resguardo, enquanto esses sistemas autônomos não chegam no mercado comum. O ano passado, eu propus que esse ano eu ia trazer um aparelhozinho pequeno para carregar a bateria do celular. Está lá. Demonstro lá o aparelhozinho usando o relé. Quantas vezes ele vai carregar a bateria do celular? Eu não sei, já fiz várias cargas, não arriou as baterias de 9 volts ainda. Então eu prometi que eu ia trazer isso, está aqui. E esse ano, eu prometo que o ano que vem, a bobina de Tesla, que veio aqui, ela vai estar ligada num gerador autônomo. Nós não vamos precisar ligar no 220 da PUC. Nós vamos ligar aquela bobina num gerador que não vai estar ligado a nada. Ele vai gerar os 8 kVA necessários para aquela bobina. Se eu não conseguir isso, vai ser muito triste, porque eu vou tentar com todas as forças, porque eu sei que é possível. Eu deixei então agora um certo espaço, porque certamente tem gente que gosta de fazer perguntas bem assim críticas, dizendo que isso é loucura, que isso não existe, de que é moto perpétua, e eu adoro converter esse tipo de gente para a causa. Então eu deixei um espaço para vocês jogarem todas as pedras. Boa tarde. Aquela parte inicial da sua palestra, aquele vídeo, faz parte provavelmente de um conjunto de vídeos chamado Zeitgeist. Positivo. Conhece? Positivo. Acho que é interessante daqui a um pouco aproveitar para espalhar mais a informação a respeito desses vídeos, porque eles trazem uma percepção bem na linha disso que você está propondo. Eu comecei sendo um grande fã deles. Fiquei muito emocionado. A primeira vez que eu assisti o filme, em certos momentos, eu fui às lágrimas. Mas quando ele fala de energia, o Joseph, não me lembro o nome todo dele, Joseph alguma coisa, ele propõe geotérmica. Não. Se você vai dar o vermífugo para o cachorro, o que você faz? Você envolve ele em guisadinho, né? E ele come o guisadinho feliz e engole o vermífugo. Eu acho que o Zeitgeist tem uma coisa ruim lá dentro. A parte da economia, ótima. A parte da religião, ótimo. Mas a parte da energia, ele está redondamente enganado. Geotérmica não é o canal. Geotérmica é mais um exemplo de um local centralizado que produz energia. Não tem geotérmica em toda parte. Eu quero um gerador de energia em cada porão, em cada sótão. Não geotérmica. Geotérmica é uma reinterpretação do modelo centralizado de geração de energia. Como segunda pergunta, a questão de uns 6 meses atrás, talvez, houve a divulgação aqui no Sul, por parte, inclusive, acho que da 0 Hora, a respeito de um antigo projeto do tempo dos militares, que ficou muito tempo trancado numa instalação aqui em Porto Alegre, de um carro que tinha um motor desenvolvido por um francês, se não me engano, que era movido puramente a água. Tu chegou a conhecer a respeito? Apareceram 2 matérias na 0 Hora, eu tenho essas matérias lá no Clique RBS, se alguém quiser ver essas matérias. Ele primeiro foi fugido da França, porque lá caçaram, né, ele veio para o Nordeste do Brasil, lá ele começou a mexer em alguma coisa, o nome dele era Chambrini,
ele não recebeu apoio lá no Nordeste, ou foi caçado também no Nordeste, e ele veio aqui para o Sul. Aqui para o Sul, os bombeiros acolheram ele, deram para ele um galpão lá na rua Santa Cecília. E o ano passado, os bombeiros resolveram reativar o espaço, abriram lá e descobriram aquela herança que ficou guardada lá. Tinham lacrado, sim, eles não queriam mais que aquilo funcionasse. Por quê? Porque ele construiu um sistema de fazer eletrólise por pirólise, pirólise da água, e ele transformou um caminhão, uma Kombi, um Corcel, uma coisa assim, para funcionar com a mistura que naquela época era 60% álcool e 40% água. Mas ele disse que ele podia chegar a 40% álcool e 60% água. Ele reaproveitava o calor do escapamento para ionizar os gases junto com o álcool e a água e reinjetar isso como parte do combustível. E funcionou tão bem que um cidadão se aproximou lá com eles, se propondo a ser um investidor, a ajudar e tal, mas no final ele estava lá para boicotar, para minar e para sabotar o projeto. E de uma hora para outra as coisas começaram a não funcionar, materiais começaram a sumir, assim por diante, e desandou o projeto. E o Chambrini morreu em depressão aqui no Sul, aqui em Porto Alegre mesmo. A esposa dele herdou as patentes, mas não teve condições de evoluir de novo, não teve apoio, não teve nada. E no final, quando ela morreu, esse sócio recebeu as patentes, herdou as patentes e sumiu com elas, certamente. Boa tarde, Thomas. Eu sou estudante de engenharia e eu tenho uma disciplina que eu faço de sistemas hidráulicos e térmicos. E a gente faz alguns estudos de centrais, assim, tanto termoelétricas como algumas outras. E uma coisa que a gente analisou, que tu falaste aí, sobre uma herança ruim que o Exército deixou para a gente, que foi que um professor meu tocou nesse assunto, que era Itaipu. Que a Itaipu não precisava existir, que poderiam ter várias unidades descentralizadas de geração de energia. E eu queria saber o que tu pensas disso. Certamente não é o modelo ideal construir um gigante daqueles, né? Porque mesmo naquela época já existiam tecnologias. Tesla falava em sistemas que poderiam ser a solução para nós em 1890, quer dizer, bem antes de Itaipu. Mas os militares tinham também uma conotação bélica em relação a Itaipu, porque ela é uma espécie de espada de Damocles em cima da Argentina. Se o pessoal, de alguma forma, ficar meio rebelde, eles podem abrir aquelas comportas lá e não sei até onde vai a água, mas vai ser bem ruim para eles. Claro que não foi para isso que eles construíram. Claro que é muito mais proveitoso fazer, não estou dizendo que seja o caso, mas é muito mais lucrativo ganhar os 10% numa obra faraônica do que em milhares de pequenas obras. É muito mais fácil gerir a propina em obras faraônicas do que em obras pequenas. Agora, aqui no Nordeste do Rio Grande do Sul, existem vários exemplos de microhidroelétricas, que pequenas cooperativas e grupos de fazendas, de chácaras se unem e constroem a sua microhidrelétrica. É o futuro? Não. O futuro são esses sistemas que o americano falou na quarta-feira, que são coisas bem pequenas que produzem quilowatts. Mas já é melhor, porque é descentralizado. Nós temos que evitar essa lógica esdrúxula de criar um monstro em algum lugar e ele distribuir. Os meus avós, para ter frio em casa, eles compravam barras de gelo e botavam embaixo num armário, que era a geladeira. Então a geladeira funcionava com o frio produzido centralizadamente, numa fábrica de gelo. Quando construíram os primeiros aparatos para mover o gás e fazer a geladeira, eles descentralizaram a produção do frio. Todo mundo agora pode produzir o seu frio em casa. As fábricas de gelo faliram, sumiram? Não. Elas vendem o seu gelo para outras circunstâncias. A questão é, o software livre propõe o mesmo. Cada casa pode ser uma software house. É só o cidadão aprender a sua linguagem preferida, baixar o código-fonte do seu aplicativo preferido e pode sair customizando programas por aí. Não é mais necessário comprar de um lugar central programas cujo código tu não conhece. Então, a lógica do software livre também é descentralizadora. Agora, nós temos que dar o próximo passo,
tecnológico, que é ter energia livre para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou estudante de engenharia elétrica também e muito me fascina esse negócio de moto perpétuo e a energia. E eu descobri uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Rara Engenharia, não sei se o senhor tem conhecimento, que estão desenvolvendo um. Eu fui atrás pesquisar e muita gente está falando que é só para atrair investidor, que ele vai dar o golpe, isso e aquilo. E eu queria saber o que o senhor acha, se o senhor conhece ele, o que é do projeto deles, né? Eu, há 3 semanas, estou tentando ir lá e visitar o local. Eles não querem receber visitas ainda, nem para conversar na calçada. Eu temo que eles estão tendo dificuldades para fazer a máquina iniciar. Eu sei que funciona. Não sei se aquele aparelho deles, mas existem alguns vídeos, digamos, documentários, não muito divulgados na internet, e num deles eu vi a história de um italiano que pegou uma roda gigante de parque de diversão, retirou os banquinhos e instalou na borda, no perímetro dessa roda, como se fossem bracinhos, braços. E esses braços, quando eles estão de um lado da roda, eles estão horizontais. Quando eles giram e passam para o outro lado da roda, eles ficam verticais. Então isso cria um gradiente de peso, digamos assim, na roda. E ela gira espontaneamente por esse desbalanço de peso. Não gira muito depressa, bem devagarinho. Mas uma roda gigante, girando a meio RPM, ou 1 RPM, já gera bastante energia se acoplar nela um dínamo. E esse italiano foi visitado por muita gente já, e ele mostra essa roda. O único jeito de parar ela é botar uma travessa de madeira na roda que tranque ela. Por que dispositivos que que obtêm energia a partir do gradiente gravitacional têm que ser tão grandes? Porque a gravidade é muito fraca. É a força mais fraca da qual nós temos notícia. Então o aparelho tem que ser grande, porque o gradiente gravitacional é muito fraco. A máquina ali do Rara Energia tem que ser grande. Se aquela máquina ali vai realmente funcionar, eu não sei. Ele não publicou informações suficientes para a pessoa tentar fazer uma composição de torques e atritos e assim por diante. Mas não é impossível que aquilo funcione. Eu acho que é difícil, porque a máquina dele é muito complexa. Essa do italiano era só uma roda gigante e alguns pesos ajeitados no seu perímetro. É bem simples. Ali ele tem vários mancais e vários pontos de atrito imprevisível. E eu estou ansioso para saber, para ver, para conversar com eles. Muita gente no mundo está acompanhando esse experimento. De uma certa forma, Porto Alegre foi colocada no mapa da revolução energética através desse experimento, dessa tentativa. Agora, existe também, em Brasília, um parente de Tesla. Casou com uma brasileira e está trabalhando lá, junto com um militar aposentado, construindo dispositivos, bobinas, para proporcionar a transmissão de potência elétrica sem fio. Ele se chama Boris Petrovic. Ele fala bem ruim o português dele, mas ele responde bem em inglês. Se alguém quiser comunicar com ele, eu posso conseguir os dados. Mas, de qualquer forma, se eu não me engano, é teslainstituto.org. E ele está aqui no Brasil. Por que ele veio para o Brasil? Por vários motivos. Mas um dos motivos é porque aqui no Brasil, nós estamos exatamente no meio da anomalia magnética planetária. É uma anomalia no campo magnético da Terra, de modo que a ionosfera está muito mais baixa aqui, muito mais próxima do chão aqui no Brasil. No Uruguai, um pedaço da Argentina, é uma área grande. É sabido isso. Existem muito mais falhas em aviões voando aqui em cima do que em qualquer outra parte do mundo. Porque essas radiações cósmicas e outros tipos de radiações, inclusive ionizantes, às vezes afetam os aparelhos elétricos dos aviões. E essa bobina dele,
aproveita essa tecnologia, digamos, do Tesla, que o Boris Petrovic está reproduzindo, aproveita esse potencial elétrico que existe entre a ionosfera e o chão, que é de em torno de 25 mil volts. Então ele construiu aqui, não só porque ele casou com uma brasileira, não só porque Brasília é um lugar alto, ou seja, mais próximo ainda da ionosfera, não só por causa da anomalia magnética, mas porque aqui a gente não dá valor para uma coisa muito importante. Aqui nós ainda temos uma boa liberdade. Aqui nós não temos tanta pressão, opressão e medo como em outras partes do mundo. A NSA pode estar escutando nossos e-mails em português, mas para eles é bem mais difícil entender o que a gente fala em português. De qualquer forma, o nosso SNI aqui certamente também monitora nossas mensagens. Mas nós temos mais liberdade aqui. Nós temos mais um clima de menos medo aqui. Assim como na Austrália, por exemplo, onde tem o grupo Panacea Bocaf, que também lá está fazendo muitos experimentos, está fazendo muitas demonstrações. Eu tenho tentado trazer eles para o FISLE, mas eles estão muito ocupados. Eles estão fazendo já a revolução energética lá, que envolve não só energia, mas processos terapêuticos para curar diversos tipos de doença, inclusive, por exemplo, melanoma. Pacientes ditos incuráveis de melanoma, eles usam algumas tecnologias que já são conhecidas para curar essas pessoas. E por isso eles estão sendo combatidos pela indústria em geral da saúde. Oi, Thomas. Na tua opinião, qual é o maior empecilho para que esse tipo de conhecimento, tecnologia, seja assim disponibilizado, que venha de baixo para cima exatamente, que pessoas ao redor do país comecem a fazer isso, desde talvez escola, desde criança, sabe, fazer parte da cultura, pensar nesse tipo de solução? Primeiro é a descrença. As pessoas são ensinadas. Isso não é possível. Tanto que tem aquele dito que diz, o fulano não sabia que era impossível, então ele foi lá e fez. Então, primeiro é a descrença. A pessoa recebe uma doutrinação desde cedo sobre as leis da termodinâmica. E que não estão erradas, mas estão incompletas. As leis atuais, as leis da termodinâmica estão incompletas. Então, primeiro é a descrença. A pessoa nem começa. A pessoa olha o vídeo no YouTube, em algum lugar, não, isso não existe, isso é falso. Não, existe sim. Existe falso também? Claro que existe. Existem pessoas pagas para jogar desinformação dentro da rede. Construir coisas mal feitas, que eles usam um arame, um fio, alguma coisa, e dizer, funciona. Mas não funciona. Se alguém tentar reproduzir aquilo, não vai conseguir. O que eles querem é desviar as pessoas das coisas boas, simples e que funcionam, como o Bedini, por exemplo. Então, primeiro a descrença. Segundo, infelizmente, a maldita barreira da língua. Essas coisas estão tudo em inglês. A pessoa tem que ser capaz de ler bem inglês, a pessoa tem que ser capaz de assistir um vídeo em inglês e entender uns 30%, 40% do que está acontecendo ali. Porque, infelizmente, nós estamos virando um planeta monologue, né? Talvez os chineses sejam mais falando chinês, mas no Ocidente aqui, todas essas coisas que estão acontecendo em termos de novidades tecnológicas estão em inglês. Então, segundo, a barreira da língua, né? E o terceiro principal problema é a barreira do tempo. As pessoas não têm tempo. Digamos que eu acredito, digamos que eu tenho conhecimento da língua para entender como é, mas agora eu preciso de tempo para construir a coisa. As pessoas normalmente não têm tempo para nada, porque desperdiçam muito tempo. Então eu sugiro só 2 estratégias para ganhar bastante tempo. Não assisto mais televisão. Faz anos que eu não assisto televisão. E segundo, pare um pouco esse Facebook. Porque isso consome um tempo absurdo. Eu não tenho conta no Facebook, nem nunca vou ter. Eu acho isso um completo desperdício de tempo. Sem falar que é software proprietário. Mas não desperdicem tempo com bobagens assim. Vocês vão ver que daqui a pouco sobra tempo para fazer uma bobininha, para seguir um circuito lá que está na internet, tentar ver, pegar uma protoboard, botar uns iodinhos, ver o que acontece, experimentar. Se aconteceu alguma coisa interessante, publicar em algum lugar. Pode até ser no Facebook, ok? Mas usar então aquilo como uma maneira de publicar os seus resultados. E não ficar chateando lá, bobagem. Desculpe, as minhas posições são um pouco radicais, mas nós estamos num momento radical. Né? E muitas vezes eu vejo as pessoas discutindo certos assuntos e para mim parece que estão discutindo como organizar os móveis dentro do Titanic. Não importa como é que estão os móveis. Cada um tem que pegar o seu bote e sair fora, porque ele está afundando.
Então, vamos discutir bote salva-vidas. Não que roupa nós vamos usar na janta hoje, porque o Titanic vai afundar. Boa tarde. Quando ele te fez essa pergunta, eu tinha imaginado que a tua primeira resposta seria interesses econômicos. Você não considera nas suas listas de impedimentos contra contra essa revolução energética? Não, porque eu estou falando aqui para esse tipo de público, que são vocês. Se eu estivesse falando para um outro tipo de público, que não tem esse discernimento que o software livre dá, eu diria que o primeiro impedimento é o lobby econômico. Claro que é o lobby econômico. Se fossem aqui empresários e coisas assim, esse seria o primeiro impedimento. Porque eles têm dinheiro, eles têm tempo, e eles olhando com um certo cuidado algum vídeo, algum circuito, eles vão entender que aquilo funciona. Existe um empresário, isso é uma informação que eu recebi ontem. Existe um empresário brasileiro que há 10 anos roda em sua casa, em sua empresa, um sistema chamado Perendev. Perendev é um sistema que usa apenas ímãs para fazer uma roda girar, e a roda produz, então, energia cinética, que pode ser ligada num dínamo, alguma coisa assim. Essa roda gira apenas por repulsão magnética. Esse sistema Perendev é baseado nas patentes de um brasileiro, de 1960 e poucos. Isso tudo está na internet, é fácil de conseguir. É fácil construir isso? Não. Porque na patente ele não conta, ninguém conta o pulo do gato nas patentes. Existe um problema de blindagem magnética. É preciso fazer com que os ímãs não se repilam até um certo ponto. Eles precisam se enxergar, digamos assim, apenas numa certa circunstância. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu podia mostrar aqui um vídeo no YouTube que mostra isso de modo bem claro. Então, sim, o poder econômico está presente. Ele é um fator que está impedindo a revolução energética de acontecer. Mas, a partir dos contatos que nós temos feito durante esse FISLE, eu acredito que nós podemos, de alguma forma, mover bem de leve a questão governamental e a questão acadêmica, de modo que a gente possa mudar de rota. Se vem um asteroide, digamos, que vai cair na Terra, vai matar todo mundo. Se eu desvio ele 1 milímetro a 1 milhão de quilômetros daqui, já é o suficiente para ele não pegar em nós. Não é isso? Pequeno desvio a 1 milhão de quilômetros. Ele já não pega mais na Terra. Então hoje eu acho que nós, a partir desse FISLE, nós conseguimos mover 1 milímetro na direção de mudar o futuro. O poder econômico vai se opor. Até o ponto que ele vê que não tem mais como evitar. Aí ele vai comprar a ideia e vai querer entrar junto. Se a gente está um passo à frente, a gente é chamado de gênio. Se a gente está 2 passos à frente, a gente é chamado de louco. E atualmente, se a gente está um passo atrás, a gente é chamado de governo. Então cabe a nós ajudar o governo a pelo menos ficar um passo normal, nem atrás, nem na frente. Para que possa então nos alcançar. Nós aqui do Software Livre, eu considero que nós estamos 2 passos à frente, talvez 3. A gente é completamente louco. Porque a gente está indo completamente contra a maré, remando com um remo só. Mas faz 14 anos aqui nesse evento que nós fazemos isso. E mais tempo fora. O Stallman está aí há muito mais que 14 anos. Ele está remando também. Contra a maré com um remo só. Não importa. A lógica inexorável do bem acaba vencendo. Bom, agradeço a todos. Muito obrigado. Espero que cada um possa ser um multiplicador desses conhecimentos.